E aí galera, tudo bem com vocês? Estou aqui para a gente gravar nosso videozinho semanal. Eu vou preparar essas aulas para que vocês possam ter acesso ao conteúdo do livro, tá bom? Então esse é o capítulo de grandes questões ambientais. Eu vou começar a apresentar os slides para vocês e eu vou tirar minha pessoa aqui. Espero que todos estejam bem, se preparem diretamente para o vestibular. Não sei como que vai ser esse ano ainda, mas a gente tem que ter essa preocupação. O e-mail que eu vou enviar para vocês, eu me proponho a tirar todas as dúvidas necessárias, tudo que você não conseguiu entender. Eu vou respondendo na medida do possível para que vocês possam, consequentemente, sanar as dúvidas de vocês. Tá bom? Grande abraço para vocês. Vamos lá para a aula. Deixa eu tirar aqui minha pessoa. Grandes questões ambientais e energéticas. Então, assim, a gente já viu os problemas, as fontes de energia não renováveis, né? A gente aprendeu isso, caiu numa prova. E assim, esse é o trilema energético. Então a gente tem que ter uma equidade, como eu posso dizer, uma harmonia entre segurança energética, sustentabilidade ambiental e equidade energética. Então, o que é a segurança energética? É o gerenciamento da infraestrutura energética garantindo o suprimento das demandas atuais e demandas futuras. Isso é o desenvolvimento sustentável também. A equidade é a capacidade de tornar a energia acessível a toda a população. Todo mundo tem acesso a isso, todo mundo consegue, consequentemente, ter acesso às fontes de energia. E essa sustentabilidade ambiental. Então, o que a gente tem que pensar? A demanda por energia está crescendo e a gente precisa de energia. Quais fontes nós vamos investir? Vamos investir em fontes não renováveis, como petróleo, carvão, gás e a energia nuclear? Ou vamos investir em fontes renováveis? Tá. Quais são os impactos ambientais de cada uma dessas fontes? Isso tem que ser perguntado. Então, quando a gente observa o próximo slide, tem que haver a equidade entre oferta, demanda e equilíbrio ambiental. Se a demanda aumenta muito, a oferta também tem que aumentar. E a gente vai conseguir isso com o equilíbrio ambiental? Então essa é a grande dúvida. Agora, o que adianta a gente aumentar a oferta de energia? Aumentar, consequentemente, a demanda porque a gente está consumindo mais produtos eletrônicos. E a gente vai conseguir manter esse equilíbrio ambiental? Então, se você pensa dessa forma, é uma situação complicada se a gente parar para pensar que devemos deixar a questão ambiental de lado. Na minha opinião, primeiro tem que vir esse equilíbrio ambiental. Então a gente tem que começar a organizar essa demanda para que ela não aumente muito e a gente consiga aumentar a oferta principalmente de fontes renováveis e limpas que causem danos menores ao meio ambiente. Então, observando aqui, os principais desafios socioambientais. Então, quando a gente fala de petróleo, a gente tem problema de vazamento no transporte, na extração, os oleodutos, os navios. Diferentes tipos de lixo são gerados dos derivados do petróleo. O principal deles e mais nocivo é o plástico. Temos a emissão de CO2, que eu vou conversar com você daqui a pouco em relação a essa questão. Então, aqui você tem o vazamento de petróleo, o oceano contaminado, qual que é o impacto ambiental nos oceanos, nos animais, na fauna, na flora marinha, na fauna, na flora terrestre. Aqui você tem o exemplo da queima de petróleo, do excedente de gás natural de uma plataforma, CO2 na atmosfera também. Depois, esses desafios das fontes não renováveis. Então, quando a gente fala de carvão mineral, ele provoca o desmatamento da área onde ele vai ser explorado, a alteração topográfica do relevo, usa-se muito explosivos para poder chegar às minas de carvão mineral e isso, consequentemente, gera pequenos tremores que podem afetar a população local. A poluição do ar, a contaminação da água do lençol freático, soterramento de pessoas, como aconteceu lá no Chile, lembra aquele filme Os 33? Uma situação bem complicada. Condições insalubres, porque as pessoas podem ficar doentes por conta da fuligem, emissão de CO2, e aí gera o que nós chamamos a chuva ácida e aquecimento global. Gente, chuva ácida e aquecimento global são dois temas extremamente delicados. Por quê? A chuva ácida é consequência do pH da água ficar mais ácido por conta da poluição. O aquecimento global é consequência também das emissões de CO2.
Também. É só isso? Não. Mas a gente tem emissão de CO2 nos veículos, a queima de florestas, queima de combustíveis fósseis, o metano do lixo. Então, tudo isso vai provocar um aquecimento global e assim, consequentemente, a Terra não vai suportar. Então, é isso que a gente tem que levar em consideração. Os principais desafios socioambientais. Então, está aqui. A energia nuclear. A gente já viu isso também. É só uma revisão nesse sentido. Ela é uma fonte de energia segura? Não. A gente sabe que teve muitos acidentes. Aqui eu já listei para você os principais acidentes. Em 79, 3 Mile Island, Estados Unidos. Em 86, Chernobyl, na Ucrânia, ex-União Soviética. E em 2011, Fukushima, no Japão. Os dois primeiros foram por falha humana. Na sala de aula, você viu também a questão do vazamento do Césio 137 no Brasil e o quanto isso causou danos à população. Tem a questão do lixo radioativo. Quanto tempo a gente vai conseguir armazenar toda essa quantidade de lixo radioativo? Então, é uma questão bem complicada. É uma fonte considerada limpa, porém o lixo radioativo é muito tóxico. Depois, das fontes renováveis, hidrelétricas, a gente acha que não causa impacto ambiental nenhum, mas causa também. Temos o desmatamento de uma grande área, aqui está a foto da hidrelétrica de Itaipu, para você ter noção. Temos o deslocamento de população ribeirinha, como os indígenas, pescadores, os povos da floresta. Tem emissão de metano, porque quando temos a formação desse grande lago aqui, a vegetação que fica, a decomposição da mesma tem emissão de metano. O assoreamento do rio, que é a redução da profundidade. Temos a mudança no regime dos rios, porque você armazena uma grande quantidade de água. E a mudança na reprodução dos peixes, que não conseguem ultrapassar essa barreira para fazer a piracema, que é a época da reprodução. Principais desafios socioambientais de fontes renováveis. Então a gente tem energia eólica, ela gera poluição visual, gera poluição sonora e possível morte dos pássaros por conta das grandes hélices. A energia solar é uma fonte limpa também, porém o descarte dos painéis fotovoltaicos, das células fotovoltaicas é um grande problema. Ainda não se tem um descarte adequado totalmente para esse tipo de produto, porém é uma fonte que a gente deve pensar com muito carinho, tanto a eólica quanto a solar, porque são fontes limpas e os impactos ambientais são bem menores que as outras fontes. A biomassa. A biomassa depende muito da fonte que se vai destacar, que se vai utilizar. Então, quando a gente fala da cana-de-açúcar, geralmente substitui cultivos alimentares, arroz, feijão, milho, soja, pela cana-de-açúcar. Para o dono do sítio é muito simples, porque ele planta cana-de-açúcar ou a usina de álcool planta cana-de-açúcar e fica lá sem ter problema nenhum, só recebendo os dividendos dessa produção. Temos os resíduos dos biodigestores, temos o desmatamento para novas áreas de cultivo, tanto para cana-de-açúcar quanto para biocombustíveis derivados, por exemplo, de plantas oleaginosas, como é o caso da soja, girassol, dendê, mamona, entre outros, ou mesmo das árvores, como eucalipto. Isso provoca o esgotamento dos solos, ampliação do uso de agrotóxicos, condições de trabalho que são ruins, principalmente para os boias-frias que trabalham no campo na colheita da cana, e o uso de queimadas, que hoje está diminuindo bastante, mas ainda é bem utilizado a queimada da cana. Então, você pode perceber que mesmo as fontes renováveis, elas trazem impacto ambiental. O que a gente tem que mensurar é o tamanho desse impacto ambiental. Obrigado, galerinha. Desculpa aí, acabou o último slide. Eu vou gravar mais um slide, mais uma aulinha para vocês do próximo capítulo, tá? Grande abraço para vocês. Até a próxima. Bom estudo. Grande abraço.